Nova temporada do Veneza está começando com novas atrações. Venha se divertir. Verão é uma beleza no Veneza. Olá pessoal, bem, dando continuidade à nossa aula referente ao item 18.14 que está falando sobre movimentação e transporte de materiais, vamos dar continuidade abordando o subitem 18.14.11 da NR18 que estamos trabalhando na aula de hoje. Bem, gente, já se tratando do subitem 18.14.11 nos fala o seguinte, nos fala que o levantamento manual, então ali ele vai falar em questão algum tipo de material, então vamos estar decorrendo em questão a leitura. O levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força conforme a NR17 ergonomia. Então ali no subitem 18.14.1, se preocupando também com a possibilidade de transporte de equipamentos ou de materiais manuais, fala que o levantamento manual ou semi-mecânico, entendeu? Então, através de algum tipo de equipamento que venha a ter seu levantamento não totalmente manual, de carga ou de cargas, devem ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador, então aquele esforço físico que aquele trabalhador vai realizar, que ele vai transportar, ele vai carregar o material manual, então o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força conforme a NR17, que fala sobre ergonomia. Então, em questão a transporte manual de pessoas, em questão a compatibilidade do mesmo em questão esforço no transporte manual de carga está encontrado na NR17, que fala sobre ergonomia, gente. Então é só para a gente estar ressaltando aí também que temos NRs dentro de NRs que nos ajudam a entender de maneira ampla a atividade ao decorrer de muitas ou decorrer de todas as NRs. Já vindo a se tratar do subitem 18.14.12, nos fala o seguinte, nos fala que os guinchos de coluna ou similar devem ser providos de dispositivos próprios para sua fixação. Então aqueles guinchos usados em colunas, entendeu? Deve ter um dispositivo, entendeu? Que o mesmo venha a ser utilizado para a sua própria fixação. Então isso são os guinchos usados dentro do canteiro de obra para que eles venham a transportar pessoas e materiais para a parte mais elevada da edificação, aonde a gente vai estar vendo qual é o dispositivo que o mesmo tem que ter para que ele se encontre fixado para transportar esses materiais ou pessoas. Então aí se tratando do 18.14.13, fala o seguinte, fala que o tambor do guincho, então o tambor do guincho, o guincho é um tipo de elevador para transportar materiais ou pessoas para a parte mais elevada da edificação, no modo vertical. Então aí ele fala do guincho, esse guincho ele deve ter um equipamento para que mantenha a sua própria fixação. Que equipamento é esse? Deve ter a torre do elevador, para que o mesmo se mantenha fixado na torre, onde o mesmo vai subir e descer no sentido horizontal, sem vir a ter nenhum tipo de acidente, digamos assim. Então esse sistema de fixação é a torre, esse guincho é um guincho de transporte de materiais e pessoas, e esse guincho ele também utiliza um cabo. Então o que acontece? No subitem 18.14.13 fala que o tambor é aquilo que se encontra próximo ao guincho para que o cabo se enrole dentro do tambor. Então fala que o tambor do guincho de coluna, que é o tambor do guincho encontrado na periferia da edificação na parte externa, para o transporte vertical de pessoas e materiais,
deve estar nivelado para garantir o enrolamento adequado do cabo, que a gente acabou de falar. Então esse elevador guincho, se o mesmo tem o cabo deve estar sendo enrolado dentro de um tambor. Ali permite que o mesmo esteja de maneira segura, sem contatos com agentes corrosivos, como também com agentes abrasivos, como também com a umidade. Então, ali trata-se aquele cabo que o mesmo possa se desgastar através de ter esses contatos, entendeu? Aonde ali vai estar de maneira segura e vai estar enrolando e desenrolando. Quando o mesmo descer, o mesmo enrola, e quando o mesmo subir, está desenrolando de uma maneira aí segura para este tipo de fim. Bem, gente, vindo a se tratar do subitem 18.14.14, nos diz o seguinte: não diz que a distância entre a roldana, entendeu, livre, e o tambor do guincho do elevador deve estar compreendida entre 2,50 metros e 3 metros de eixo em eixo. Então fala da roldana. Vou dar para vocês esse item como modo de pesquisa para vocês aí em casa. Então vocês pesquisam o que é uma roldana, o que é um tambor do guincho, de acordo com o subitem 18.14.14, que vocês vão estar aí vendo, porque não consigo mostrar, não tenho como mostrar a vocês, mas vocês vão estar vendo esse tipo de roldana, esse tipo de guincho, e vai entender através de vídeos, se encontra lá no YouTube. Então fica como modo de pesquisa para um conhecimento para vocês, ok? Vindo a se tratar do subitem 18.14.15, nos traz o seguinte: nos traz que o cabo de aço, então o cabo de aço que a gente acabamos de falar, que deve estar enrolado dentro do tambor, que o tambor, o mesmo é utilizado próximo ao guincho, pois vai enrolar o cabo que se encontra no guincho. Então, no subitem 18.14.15 nos diz o seguinte: nos diz que o cabo de aço situado entre o tambor de rolamento e a roldana livre deve ser isolado por barreira segura, de forma que as evitem a circulação e o contato acidental de trabalhadores com a ou o mesmo. O que acontece? Essa área que vai ficar esse tambor, que mesmo em si está a roldana do guincho, então essa área que está esse tambor, que é a área que vai estar o guincho, vai estar a cabine do guincho, que é a área da torre do elevador. Então essa área tem que ser isolada para que não haja a circulação de pessoas através dessa torre. Então essa área tem que estar isolada através de guarda-corpo, que o mesmo pode ser dimensionado com 1,20 m e fechado também por tela, entendeu? Então é desse tipo de área que se encontra o guincho, que se encontra ali o tambor do guincho, aonde deve estar enrolado, que também ali se encontra a torre do elevador, que a gente vai estar vendo no decorrer da nossa aula. Bem, gente, vindo a se tratar do subitem 18.14.16, nos fala o seguinte: nos fala que o guincho do elevador devem ser dotados de chave e partida. O que acontece, gente? Quando ele fala o guincho do elevador, é a cabine do elevador, entendeu? Que é o guincho, aonde depois o mesmo é usado também um cabo de aço, mas o mesmo é fixado à estrutura da torre para que mantenha sua fixação, onde o mesmo só trabalha na parte horizontal. O que acontece no subitem 18.14.16? Fala que o guincho do elevador deve ser dotado de chave de partida e bloqueio que impeça o seu funcionamento por pessoa não autorizada. Então o guincho do elevador deve ser dotado de chave de partida e bloqueio. Para quê? Para que pessoas não autorizadas venham adentrar esse ambiente, venham utilizar esse tipo de equipamento sem ter o treinamento, pois que o operador, para executar essa atividade, tem que ser um operador qualificado, que passou por treinamento, que passou por conhecimento nesse fim. Então a gente já vê o que é que deve ter de medidas de segurança para que não aconteça nenhum tipo de acidente. É o que o subitem 18.14.16 nos traz em questão a isso, gente. Vindo a se tratar do subitem 18.14.17 da nossa NR 18, nos fala o seguinte:
nos fala que em qualquer posição, então em qualquer posição da cabina, aí ele fala em qualquer posição da cabina, a cabina vai estar na vertical, vai estar na horizontal, vai estar desnivelada? Não. Ele fala em qualquer posição da cabine, é aonde ele se encontrar em pavimento, se ele se encontrar no segundo, se encontrar no terceiro, se encontrar no quarto, se encontrar no quinto pavimento, ele deve ter um tipo de sistema, então a gente vai estar ali vendo para saber como é que é. No subitem 18.14.17 nos fala o seguinte, nos fala que em qualquer posição da cabina devem ser utilizados apenas, em qualquer posição da cabina do elevador, o cabo de tração, que é o cabo que a gente falou anteriormente, que fica dentro do tambor, do guincho, deve dispor de no mínimo 6 voltas enroladas no tambor. Gente, o que é que eu vou falar para vocês? O seguinte, essas 6 voltas que vai estar enrolada ali no tambor, essas 6 voltas, ela não desenrola quando o guincho estiver subindo não, tá gente? Essas 6 voltas, elas têm que ser umas 6 voltas que permitam a segurança, é um tipo, entendeu, de segurança realizada para que a mesma venha ali a precisar caso haja algum tipo de ocorrência. Então o que é que acontece? A NR18 no subitem 18.14.17 fala que em qualquer posição da cabina, a cabina ela acessa o térreo, acessa o primeiro, acessa o segundo, acessa o terceiro até o 24 andar ou quantos andares a edificação tiver. Tendo em questão a isso, o que é que acontece? Em qualquer posição da cabina do elevador, o cabo do guincho que estamos falando de tração, esse cabo é o cabo de tração do guincho, onde permite ali que eu mesmo venha a subir e venha a descer, entendeu? Que é o cabo que passa a eletricidade para o guincho, é o cabo que leva a eletricidade para a cabine do guincho, então é o cabo do guincho. Então por isso que a gente falou, Augusto, esse cabo ele deve ter um tambor. Por que ele deve ter um tambor, esse cabo? Pois o mesmo deve ser enrolado dentro desse tambor. Se esse cabo é o cabo que leva a eletricidade para a cabine do guincho, para que o guincho suba e desça de maneira correta, esse cabo ele deve ser protegido contra agressões ou contra agentes agressivos, corrosivos e umidades. E umidade no caso. Então, por conta da umidade que é decorrente a pisos molhados e sopados, enfim, venha a atingir esse tipo de cabo, que é um cabo que está é um cabo que está energizado, pois o mesmo é o cabo que se utiliza no guincho, que é o mesmo que serve para a tração. Então, quando no subitem 18.14.7 ele nos dá uma exigência, nos diz que em qualquer posição da cabine, onde a mesma se encontra na edificação, subindo na vertical, o cabo de tração que a gente acabou de trabalhar no mesmo deve dispor de no mínimo 6 voltas enrolada no tambor. Então essas 6 voltas ela não se movimenta, ela não se desfaz. Se desfaz as voltas que tem posterior, que tem lá dentro do tambor. Temos 6 voltas e temos as voltas a mais, que quando o elevador está embaixo, todo o cabo ele se enrola dentro do tambor. Mas quando o elevador sobe, o cabo começa a desenrolar. Então começa a fazer ali a saída daquele cabo. Mas as 6 voltas que é exigida pela NR18, de acordo com a legislação, ela tem que continuar dentro do tambor. Então é uma das medidas, um dos conhecimentos que eu estou passando para vocês, para que vocês tenham uma noção quando, enfim, tiver nas suas atividades dentro do mercado de trabalho. Bem, gente, vindo a se tratar do subitem 18.14.18, nos diz o seguinte: nos diz que os elevadores de caçamba, esses elevadores de caçamba, gente, são elevadores utilizados exclusivamente para transporte de materiais, não para outro tipo de transporte, só para transporte de materiais. Então ele diz que no subitem 18.14.18 fala que os elevadores de caçamba devem ser utilizados, entendeu? Lógico, que eu acabei de falar, só para transporte, exclusivamente para transporte de materiais, entendeu? A granel. Então o que é que acontece? Os elevadores
de caçamba, onde é muito difícil se encontrar um elevador de caçamba dentro do canteiro de obra, mas a ANR ela especifica, pois ainda assim, se tem atividade do mesmo, pode ser rara, mas tem. O que é que acontece? Esse elevador de caçamba, gente, ele é utilizado apenas para materiais a granel, não outros materiais. É por isso que a NR 18, no subitem 18.14.18, nos diz que os elevadores de caçamba devem ser utilizados apenas para transporte de materiais a granel. Então ele faz aí uma exigência dizendo que não deve ser utilizado para outro tipo de material, a não ser para esse. Vindo se tratando do subitem 18.14.19, nos diz o seguinte: nos diz que é proibido o transporte de pessoas por equipamentos de guindar não projetado para esse fim. Então, gente, é proibido o transporte de pessoas em outros equipamentos de guindar, que é os equipamentos de içar materiais ou outras coisas para a parte mais elevada da edificação. Então, é proibido o transporte de pessoas nesses equipamentos que não foi destinado para o fim, para esse fim, que é o fim de transportar pessoas. Então, se não foi transportada, se não foi utilizada para esse fim, não foi dimensionada para esse fim, então não é proibido o transporte de pessoas. É só aceitável o transporte de pessoas nos equipamentos destinados para transporte de pessoas. Tá claro isso, gente? Ok. Bem, se tratando do subitem 18.14.20, ele nos traz o seguinte: nos traz que os equipamentos de transporte de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado. Então aqui ele fala que os equipamentos de transporte de materiais, então esses equipamentos de transporte de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado nesse tipo de fim. Então, se eu uso um elevador, um elevador de transporte exclusivamente só de materiais, ele deve ter um dispositivo que assegure que eu mesmo não venha a ter uma, vamos dizer assim, uma descarga, venha descarregar esses materiais, entendeu? Então ele deve ter um dispositivo que venha a impedir a descarga desses materiais acidental em questão a esse tipo de atividade. Como também no subitem 18.14.21, que vamos abordar neste momento, que trata sobre torres de elevadores. Então, gente, em questão ao subitem 18.14.1, fala sobre torres de elevadores. Bem, não vamos criar uma situação nesse momento para torres de elevadores. Por quê? Porque nos encontraremos na próxima aula, a nossa última aula, para tratando em questão a esse tipo de equipamento. Então o que é que acontece aqui? Acontece o seguinte, que torre do elevador é a continuação decorrente aos subitens do 18.14, pois falando sobre torre do elevador é dentro do subitem do 18.14. Então a torre do elevador, como eu expliquei a vocês, são aquilo fixado ali na parte estrutural da edificação, entendeu? Então primeiro, lógico, eu vou dizer a vocês que a torre do elevador ela é fixada primeiramente no solo, onde ali tem um estudo do solo para saber se a torre do elevador pode ser conectada ali, onde aquela parte que a torre do elevador vai ser instalada tem que estar concretada, não deve de maneira nenhuma estar com barro, estar de piso, estar de solo barrento, mas sim tem que ser concretado para que esse concreto dimensione a força que vai aguentar aquela torre, onde a mesma vai ser instalado o guincho, a cabine do elevador, onde a mesma vai transportar materiais e pessoas. Então tudo isso é um projeto. Gente, para executar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de coisa, tem que haver um projeto. Para haver esse projeto, tem que ser uma pessoa qualificada para fazer esse tipo de projeto. Então, tudo isso se relaciona ao desenvolver de muitas coisas. E o que acontece? Essa torre, ela é o complemento do 18.14 que fala sobre o guincho. Então, o guincho, ele não tem que ter um equipamento de fixação. Então tem essa torre, que o mesmo vai ser fixado nessa torre, onde vai trabalhar descendo e subindo na mesma. Bem,
Essa torre, ela tem as suas exigências de acordo com a NR18, que trata especificamente da situação da mesma. Então, a torre do elevador, ela tem o seu dimensionamento, onde ela deve ter a fixação da torre em todos os pavimentos da edificação. Então, a torre ela pode alcançar, digamos assim, 21º pavimento da edificação, 24º, 25º, 26º, não importa qual é o andar que ela vai alcançar. Mas lembrando que tem que ter um projeto para que ela se alcance esse andar, pois a mesma ela subindo nos pavimentos abaixo, ela tem uma resistência normal. Ao passar de alguns pavimentos acima, onde a gravidade é totalmente diferente daquela está abaixo, onde ali o vento também já corre de maneira diferente, onde tudo acontece diferente, então deve haver ali um projeto com o cálculo dimensionado para saber que ela não vai ter a mesma estabilidade de maneira que ela tem embaixo, ali em cima. Então, possa ser que eu venha instalar esse guincho, venha instalar esse elevador, e ao subir esse guincho até o 10º andar, ele tem uma estabilidade ao decorrer de uma carga. E ao passar desse 10º andar acima, ele pode até mudar de carga para menos carga, por conta que ele está acessando gravidades diferentes da que ele estava acessando anteriormente, que era os andares abaixo. Então ele pode mudar de carga, ele pode diminuir as cargas. Então vamos dizer assim, quanto mais alto ele acessa, menos carga ele leva. Então é para a gente entender de maneira simples. Bem, essa torre ela deve ser fixada em todo o pavimento para que se mantenha a estabilidade dessa torre. Esse fixamento nesses pavimentos, entendeu? Não é gerado através de um técnico de segurança, não é um técnico de segurança que vai elaborar esse tipo de coisa, entendeu? Então, essa fixação da torre, esse tipo de projeto de montagem e desmontagem, lógico que é um profissional qualificado. Esse projeto de instalar essa torre, que é um engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, como também o engenheiro civil, que vai dimensionar a estrutura desse pavimento e dizer se o mesmo adquire a carga que vai ser solicitada. Onde o engenheiro mecânico vem com os pontos de ancoragem que vai estar fixando a essa torre em todos os pavimentos para estar instalando a mesma. Então isso gera um trabalho, gera um conjunto de um projeto para saber se a mesma está relacionada a isso, para que no momento da atividade não aconteça nenhum tipo de risco. Bem, então é nesse fundamento em si que a torre trabalha, entendeu? A torre entra em questão a parte de fixação dessa cabine, onde também a torre, só ressaltando para vocês, mas a gente vai estar aí vendo posteriormente. Essa torre, ao alcançar a parte superior dessa edificação, essa torre do elevador tem que passar 4 metros acima da última laje. Se esse tipo de torre for relacionado a transporte de materiais de pessoas, então se esse tipo de cabine com essa torre for relacionado a transporte de materiais, ele tem que passar de 4 a 6 metros superior à última laje da edificação. Se for o tipo cremalheira, venha a ser 4 ou a determinação do fabricante. Enfim, resumindo de maneira simples, para que vocês entendam o dimensionamento simples, a torre, ao passar a última laje, ela tem que ter 4 metros acima da última laje da edificação. Aonde essa torre vai ter 4 metros acima dessa última laje da edificação, ela tem que ter 2 metros abaixo um sistema de proteção. Para que sistema de proteção, Augusto? Para que não deixe as partes superiores das ferragens superiores da cabine do cremalheiro, da cabine do guincho, se chocar com as partes superiores da ferragem da torre que vai estar em cima. Então tem que ter um dimensionamento que não deixe as partes superiores da cabine se conectar, não deixe as partes superiores da cabine se chocar com as partes superiores da torre. Então esse equipamento de segurança instalado a 2 metros abaixo é que vai dar toda essa diferença. Então isso a gente vai estar conhecendo também quando estiver dentro do mercado de trabalho. A gente vai estar analisando e vai estar tendo conhecimento em questão a isso.
Bem, espero vocês na próxima aula, onde a gente vai estar abordando a questão da torre de elevadores, de acordo com o subNR 18.14.21. Espero que vocês estudem para a prova que vai ser realizada posteriormente, aí decorrente, dependendo da oportunidade que a gente venhamos a ter. A prova está disponibilizada já para o coordenador de vocês em questão do EAD. Nos veremos na próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.